Olá, queridos amigos, como vão todos vocês? Espero que vocês estejam todos bem. Meu nome é Maicon e hoje nós vamos falar sobre o capítulo 14 do livro Fonte Viva. O título é Indagação Oportuna. Antes da gente começar nossos comentários, primeiro vamos fazer a nossa prece, que ela tem o objetivo de serenar nossos pensamentos, acalmar nossos corações, nos colocar na condição ideal para preleção, para receber esses conhecimentos que a espiritualidade passa para nós hoje, humildemente através da minha pessoa. Então, fechamos nossos olhos, busquemos serenar nossos pensamentos, acalmar nossos corações. Pedimos agora mentalmente a presença, a companhia dos nossos mentores individuais, nossos anjos de guarda, esses amigos que nos acompanham, nos auxiliam, nos protegem e nos guiam no nosso dia a dia. Junto desses irmãos, nós elevamos um pouquinho mais nossos pensamentos, buscando alcançar nossos irmãos mais experientes nas fraternidades cristãs do espaço, agradecendo a esses irmãos por tudo que fazem por nós durante nossa passagem aqui pela matéria. Agradecemos também a Ismael, mentor espiritual de nossa terra, a oportunidade por encarnar nesta pátria de redenção, o Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. Agradecemos humildemente a Ele por estar aqui neste momento e, através de tudo que acontece nesta pátria, poder nos renovar, poder nos mudar intimamente. Agradecemos também a Maria de Nazaré, esse espírito angélico que comanda uma legião de irmãos que nos auxiliam nos piores momentos de dor e de sofrimento, nos auxiliando a superar todas as dificuldades e a seguir no caminho da evolução espiritual. Através e com o auxílio de todos esses irmãos, nós chegamos ao nosso Divino Mestre Jesus, Ele que é o caminho, a verdade e a vida, e agradecemos ao Mestre por todos os ensinamentos que Ele nos dá ao longo de toda a nossa evolução espiritual. Agradecemos por seu amor, pela sua paciência, e rogamos ao Mestre que não nos abandone e continue nos ajudando para que cada um de nós possa seguir o seu caminho evolutivo, deixando os vícios da matéria, as imperfeições, os defeitos, cada vez um pouquinho mais para trás. E através do Mestre nós buscamos alcançar a Deus nosso Pai, sentir a presença de Deus em nossa vida, em tudo que nos rodeia, em todos os acontecimentos, sejam eles bons ou ruins, aqueles que achamos que são ruins. Buscamos sentir Deus dentro de nós mesmos, nós que somos filhos do Pai, feitos à sua imagem e semelhança, e um dia nós também seremos, assim como Jesus é para nós, um guia e um mestre. Basta que cada um de nós, a cada momento, faça a sua parte. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, na medida em que nós perdoarmos aos nossos devedores. E não nos deixei cair ante a tentação, mas livrai-nos de todo mal. E assim, nós pedimos autorização para dar início ao nosso encontro neste dia de hoje, graças a Deus. Então, queridos amigos, o livro é esse aqui. Fonte Viva, capítulo 14. Então, o mentor Emmanuel, o mentor do Chico, ele nos dá um texto maravilhoso,
um texto profundo, significativo. Então que todos possam parar um pouquinho para ler esse texto de coração aberto, para tentar entender o mínimo do que ele tenta dizer. E o meu papel aqui hoje é de fazer uma interpretação singela, jamais completa, daquilo que Emmanuel quis dizer. Vou começar por uma leitura que eu achei essencial, importante para entender. Ele começa assim: indagação oportuna. Disse-lhes: recebestes vós o Espírito Santo quando crestes? A pergunta apostólica vibra ainda em todas as direções com a maior oportunidade nos círculos do cristianismo. Em toda parte há pessoas que começam a crer, gravem essas palavras, e que já creem nas mais variadas situações. Aqui, alguém aceita aparentemente o Evangelho para ser agradável às relações sociais. Ali, um indagador procura o campo da fé, tentando acertar problemas intelectuais que considera importantes. Além, um enfermo recebe o socorro da caridade e se declara seguidor da boa nova, guiando-se pelas impressões do alívio físico. Amanhã, todavia, ressurgem tão insatisfeitos e tão desesperados quanto antes. A palavra-chave para mim desse texto é que começam a crer. E aí, a análise que eu faço é a seguinte: vamos separar em 3 palavras: identificar, compreender e crer. Essas 3 palavras marcam 3 fases em que nós necessariamente temos que passar. Então, quando Emmanuel diz começam a crer, no meu entendimento, na verdade, ele não está querendo falar de crença. Ele está querendo começar a falar de quê? Quando a gente identifica. O que é identificar? Eu não sei. Eu desconheço completamente algo. E num determinado momento, eu olho para aquilo, pode ser uma coisa, pode ser uma ideia, e identifico aquilo ali. Visualizo aquela situação. Eu faço esse vislumbre daquilo, algo que eu nunca tinha prestado atenção. Isso é identificar. Então, identificar ele é um contato superficial. Passou de relance. Eu olhei ali rapidinho. Quando a gente identifica algo, a gente sente o quê? Uma sensação de bem-estar. A que se deve esse bem-estar? Deve a que eu agora, nesse momento, visualizei aquilo ali. Algo que eu não conhecia antes, algo que eu não tinha percebido antes, nesse momento eu percebi. Então isso me gera um bem-estar, uma sensação de capacidade pessoal, uma sensação de superioridade, de poder, porque eu vi algo. Há outras pessoas ao meu lado que nem isso conseguiram até agora. Então eu me sinto bem com isso. Só que a identificar algo, principalmente quando a gente fala, e vamos falar mais restritamente, no campo evangélico, leva a gente, num primeiro momento, isso é completamente natural, ao fenômeno da ilusão. Como assim ilusão? A gente inicialmente se ilude com aquilo que a gente vê. Por quê? Porque primeiramente a gente só vê coisas boas. A gente só vê aquilo que nos interessa. Então quando Emmanuel fala, fulano estava doente e conseguiu a cura e ele ficou feliz. Fulano resolveu problemas intelectuais, fulano aquilo, e ele ficou feliz. Então ele conseguiu algo que lhe interessava. E ele fica feliz, isso gera um bem-estar. Essa postura, ela é fruto do quê? Do nosso orgulho. Então a gente acha que a gente descobriu a
pólvora, que a gente é o máximo. Só que, mais cedo ou mais tarde, o negócio vira. A coisa que aparentemente era muito boa, ela começa a mostrar para nós aspectos ruins. Que aspectos ruins isso? Coisas ruins? Não. Aspectos que a gente acha ruim. Tá? Então, primeiro, identificar. Vislumbrar. A maioria das pessoas para nessa fase. Quando a gente passa daquele momento de alegria, de algo que a gente conseguiu e cai na realidade, a gente faz o que? A maioria de nós se revolta. Abandona aquilo que a gente achou que era maravilhoso e a gente vê que não é tão bom assim. Por quê? Porque passado a identificação, a gente passa por uma outra fase. Essa é uma fase mais completa, uma fase mais complexa, mais difícil, que é a parte da compreensão. A partir de agora, aquele contato que era superficial, a gente passa para aprofundar esse contato. Ainda num nível intermediário, a gente começa a analisar aquilo que a gente se submeteu, aquela ideia que a gente acalentou, que a gente considerou como boa, a gente começa a fazer uma análise dela. E essa análise, ela traz muitas das vezes um mal-estar. Por quê? Por que traz esse mal-estar? Porque eu vou ter que confrontar o que aquela ideia diz e o que eu faço, como eu vivo, como eu penso, o que eu preciso mudar. E isso nos traz um mal-estar, porque muitas das vezes traz para a gente uma sensação de impotência, de incompetência. Eu não consigo cumprir aquilo mesmo que eu achava que eu conseguiria fazer facilmente. Agora eu começo a ver que eu não sou um máximo assim, que eu não sou superior aos outros. Na verdade, que eu sou igual aos outros. A gente, na verdade, tem uma sensação da realidade. Falando aquele ditado popular, a água ela começa a bater na bunda. Agora a gente não tem mais aqueles benefícios superficiais. A gente está na realidade nua e crua da coisa. E aí a gente começa a avaliar os prós, os contras. A gente consegue avaliar o quê? Os nossos direitos, as nossas responsabilidades. Tudo isso é na fase da compreensão. E poucos entram na fase da compreensão por causa desse mal-estar. E aí, por último, a gente vem para a fase da crença. O que é crer? A crença, ela sai da análise, ela sai da ilusão e entra na vivência. Quando nós, de fato, cremos em alguma coisa, a gente começa a vivenciar essa coisa. Não é um contato nem superficial, nem intermediário, passa a ser um contato profundo. E esse contato profundo com quem? Com a realidade? Não, porque a realidade está aí, ela nunca foi diferente. Passa a ser um contato profundo com a gente mesmo. É na crença, é na vivência que a gente consegue iniciar aquele processo muito famoso no espiritismo chamado reforma íntima. A gente sai do campo da realidade e passa para o campo da transcendência. O que significa essa transcendência? Que eu vou flutuar, que eu vou ficar com a cabeça no mundo da lua? Não. A gente começa a transcender a nós mesmos, porque tudo que a gente faz hoje é um acúmulo de hábitos de diversas vidas anteriores, e eu preciso de um movimento muito forte para mudar isso para melhor. Então é através da crença, da vivência que a gente começa a transcender, a superar esses hábitos ruins que a gente solidificou ao longo das encarnações. É nesse momento que quando acontece algo que a gente considera ruim, a gente não considera mais ruim quando
como no primeiro momento. Agora a gente considera uma oportunidade e passa a agradecer, ser grato, resignado, aceitar essa oportunidade de peito aberto. E assim, dessa maneira, evoluir espiritualmente. E o que a gente precisa entender com muita tranquilidade? Nós estamos nas 3 fases ao mesmo tempo. Em algumas coisas a gente está identificando, outras a gente está compreendendo, algumas poucas coisas a gente já está crendo e vivenciando. É fundamental que façamos uma análise disso. E que a gente, na medida do possível, que cada um tente caminhar sempre para a crença. Que não fique naquele conhecimento superficial, naquela ilusão de que eu sou poderoso, de que eu posso. No movimento espírita, não, que o espiritismo é um conhecimento superior a outras religiões. Negativo. A crença, a vivência, a reforma íntima, a aceitação, a gratidão, a transformação, isso é superior. Chegado nesse momento, e aí sim, nós seremos superiores aos outros. E superiores como? Exemplificando, passando pelas dificuldades, agradecendo a Deus, nos superando e mostrando aos outros que todos são capazes e que foi através da doutrina espírita que a gente conseguiu se fortalecer a ponto disso. Então, queridos amigos, essa era a mensagem que eu queria trazer para vocês hoje. Perfeito? Agora, nesse momento, nós vamos fazer a nossa prece final e vamos fazer uma vibração. O que é a vibração? A gente vai projetar nossos melhores sentimentos para que a espiritualidade possa coletá-los e distribuir a quem necessitar. Então, fechamos nossos olhos. Nós agradecemos a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, e a nossos mentores individuais pela oportunidade do estudo deste dia. E buscamos nossos melhores sentimentos e vamos irradiá-los na forma de vibrações. Vamos irradiar nossas conquistas morais, nosso amor, nossa fé, nossa humildade, nossa coragem, nossa abnegação, irradiando esses sentimentos que envolvem nosso planeta, que chegam a cada coração necessitado, encarnado ou desencarnado, dando a eles a fé, a crença e a coragem necessária para que cada um possa enfrentar os desafios da sua própria encarnação. Vibramos pela pátria amada que nos acolhe, por todos que residem nessa pátria, encarnados e desencarnados. Vibramos especialmente pelos nossos irmãos que exercem funções de comando, tanto na política como na economia, na academia, na filosofia. Esses irmãos que assumiram o compromisso de nos guiar materialmente, vibramos especialmente por eles. Vibramos pela cidade maravilhosa que nos acolhe e que nos permite viver uma qualidade de vida muito boa nesta pátria. Vibramos pelos irmãos que organizam e comandam materialmente essa cidade. Vibramos por cada casa espírita que nos acolhe ou por cada templo religioso que nos acolhe, pelas doutrinas que divulgam o ideal do nosso Mestre Jesus. Vibramos por as filosofias que divulgam o ideal do nosso Mestre Jesus. Vibramos pelo movimento espírita brasileiro, pela Aliança Espírita Evangélica. E vibramos por nossos parentes e amigos. Vibramos, finalmente, por nossos lares, pedindo amparo, proteção. E humildemente vibramos por nós mesmos, pedindo ao Pai, a Jesus e ao nosso mentor que nos auxilie no aprendizado que a vida nos dá e que nos auxilie para que a cada momento possamos tomar as melhores decisões, que a cada momento possamos
evoluir sempre um pouquinho mais, que no dia de amanhã acordemos com a sensação de que somos um pouquinho melhor do que fomos ontem. Agradecemos por esse encontro e pedimos autorização para encerrar. Que assim seja, graças a Deus. Que todos tenham um bom dia, uma boa semana, um bom final de semana. Que a paz do Mestre Jesus possa lhes envolver, lhe dando toda a força, toda a coragem necessária para compreender e crer nele, no seu Evangelho. Que assim seja, graças a Deus.